Fala, cambada! Beleza? Bom, mais uma aula aí de controle de processos, onde hoje nós vamos aí dar continuidade, ou basicamente finalizar aí aquele nosso estudo de sistemas de segunda ordem. Bom, primeiro aqui nós vamos falar, desse sistema de segunda ordem. O que falta? Quais são aqueles parâmetros, que a gente tinha visto aí na última aula, no finalzinho da última aula, eu citando eles. Então, esses nossos parâmetros, eles vão estar associados aí ao desempenho desse nosso sistema. Bom, vamos lá, vamos analisar esses parâmetros. Só que antes, percebam aqui, ou relembrem, que o sistema de segunda ordem nosso, ele está associado aí ao nosso ômega-n e ao nosso zeta, onde o ômega-n ao quadrado sobre s ao quadrado mais 2zeta ômega-ns mais ômega-n ao quadrado representa aí a nossa generalização desse nosso sistema de segunda ordem. Bom, essa generalização ela está relacionada aí a um G de S sobre 1 mais G de S, ou seja, retroalimentação unitária, tá? Bem, além disso, aqui nós temos um R de S, onde esse R de S aí vai ser o nosso degrau unitário. Isso daqui vai ser mais ou menos um padrão aí de todas as medições que a gente for fazer nas próximas aulas ou nos próximos estudos aí. Bom, além disso, quem são esse nosso ômega-n e o zeta? O ômega-n vai estar relacionado aí à frequência natural, à velocidade que a gente tem do nosso sistema. Será que o nosso sistema ele é rápido? Será que ele está oscilando muito rápido? Será que ele está demorando muito? Está bem vagaroso? Está subindo lento? Isso daí está relacionado ao ômega-n. E além disso, nós temos aí o zeta, que é o fator de amortecimento, e ele está relacionado à estabilidade do nosso sistema. Bom, lembrando que essa estabilidade ela tem algumas classificações, baseado no valor do zeta. Se ele for maior do que 1, nós damos o nome de um sistema super amortecido. Um valor igual a 1, ele é criticamente amortecido. Entre 1 e 0, nós temos um sistema subamortecido, e quando ele é igual a 0, ele é não amortecido, ou seja, ele vai ficar aí oscilando. E, por fim, valores negativos desse nosso zeta, nós temos sistemas instáveis. Isso daqui são as classificações desse nosso sistema baseado no valor de zeta. Bom, isso daqui é uma coisa muito importante, porque alguns parâmetros que a gente for ver aqui vão estar exatamente ou diretamente associados aqui ao zeta, tá? E aí vamos então já analisar esses parâmetros. O primeiro é o tempo de assentamento ou tempo de amortecimento, como alguns outras bibliografias também falam, ou tempo de estabilização. Existem diversas bibliografias, diversas nomenclaturas. Bom, mas o que tem a ver, qual que é a relação aí desse nosso tempo de assentamento? O tempo de assentamento ele vai falar quanto tempo esse nosso sistema demorou para falar que ele é estável. E aí, falar que o nosso sistema ele é estável, isso daí é uma frase um pouco controversa, tá? Porque a estabilidade a partir de agora ela não vai estar associada aí a um único valor, apesar da gente que ainda calcular o nosso erro de estado estacionário. Bom, por que eu estou falando isso? Por que aí agora nós vamos considerar uma faixa de valores? Porque na realidade, em sistemas reais, esse nosso sistema de segunda ordem,
ele pode e ele com certeza não vai chegar em um valor exato, igualzinho a zero. Por quê? Existem erros, existem ruídos, existem problemas aí que a gente vai estar vivendo aí dia a dia. Então, esse erro, ele tem que ser considerado aí para esse nosso sistema, para eu falar que ele está estável. Então, vamos lá, por exemplo, eu falo o seguinte, olha, o meu sistema tem que chegar exatamente no 1. Só que ele não vai ser exatamente no 1 para falar que ele é estável. Ele pode ser aí 1,1 ou 0,99, por exemplo. Só criar uma faixa aí, essa nossa faixa percentual. Então, se esse meu sistema fica oscilando aí com um pequeno ruído, por exemplo, dentro dessa faixa, então ele é considerado estável ainda. Bom, como calcula, né, esse TDS, esse nosso tempo de assentamento? Esse tempo de assentamento está aqui, ó, TDS. Então, é exponencial de menos zeta ômega n TDS. Esse cálculo ele tem que ser menor do que uma faixa que a gente vai considerar aí um valor percentual. Bom, essa faixa percentual, ela geralmente tem alguns valores aí que são meio que padrões. Então eu posso falar, é faixa de 2%, 5%, 10% e assim por diante. Qualquer valor é de certa forma aceitável. Bom, mas aí percebam que quanto menor for essa nossa faixa, ou quanto mais restrita for essa nossa faixa, mais vai demorar para esse nosso sistema estabilizar. E além disso, né, nós aceitamos erros cada vez menores comparados a faixas grandes aí, como 10%, tá? Bom, vamos aqui, né, num exemplo de 2%, que é uma faixa aí muito comum da gente encontrar. Como que a gente calcula, né? Os 2% será a nossa faixa, então, exponencial de menos zeta ômega n t de s tem que ser menor do que 0,02, porque isso daqui é os 2%. Bom, fazendo a matemática aí, né, tirando um log neperiano daqui, nós encontramos que o t de s ele tem que ser aproximadamente, ele é mais ou menos 4 sobre zeta ômega n. Olha, 4 sobre zeta ômega n, isso daqui é um padrão, é um perfil que a gente já viu aí em outras disciplinas, em outras áreas, eletrônica, elétrica, instrumentação e assim por diante, onde nós chamamos isso daqui de 4 tal. Ou seja, o que é 4 tal? Às vezes aí, por exemplo, num capacitor demorou 4 tal para falar que o meu capacitor carregou ou que ele descarregou. Então, olha, ó o 4 tal aqui aparecendo novamente, né? E aí ele está relacionado a esses 2% de faixa que a gente vai aceitar. Bom, outro parâmetro é o tempo de pico. O que é esse tempo de pico? O tempo de pico ele vai estar associado aí ao maior valor desse nosso sistema, que a resposta dele vai conseguir obter. Bom, o tempo de pico ele vai estar associado também ao overshoot e ao valor de pico, tá? O tempo de pico, especificamente, ele é calculado assim, ó, π dividido por ômega n raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Olha, caramba, raiz quadrada no denominador, isso daqui lembra lá vocês que esse valor não pode ser zero, né? Então, o zero aqui seria impossível de ser aceito. Além disso, se a gente calcula aqui essa raiz, esse cálculo 1 menos zeta ao quadrado, esse valor tem que ser maior do que zero, né?
Então, para que exista aí uma raiz real. Então, analisando aqui, né, o nosso zeta não poderia ser 1, porque 1 menos 1 ao quadrado é 1, então daria 0, raiz de 0 é problemático, né? E se a gente tivesse aqui igualzinho a 0, nós teríamos π sobre ômega-n. Tá, beleza. Mas aqui vocês vão ter que perceber, vocês vão analisar aí e, baseado naqueles valores que a gente viu anteriormente, olha, o nosso zeta aqui, ele não poderia ser valor entre... Ele deveria ter um valor, né, na verdade, entre 0 e 1, para que exista aí esse tempo de pico, tá? Isso é muito importante, isso é um parâmetro aí extremamente importante de vocês perceberem isso, tá? Bom, associado aí ao tempo de pico, né, nós temos o overshoot e o valor de pico, onde o overshoot ele é um parâmetro percentual, tá? Percentual. E os cálculos dele, né, relacionando aí zeta e ômega-n, eles são assim. Aliás, ele depende só de zeta, como vocês conseguem ver aqui. E, novamente, olha, esse valor aqui, esse denominador não pode ser 0 e ele tem que ser positivo também, tá? Então, novamente, o zeta aparecendo aí e restringindo esse nosso sistema a valores entre 0 e 1. Bom, outro parâmetro que a gente tem é o tempo de subida. O tempo de subida lá que a gente tinha visto associado ao ômega-n. Bom, o tempo de subida ele não é um cálculo, ele não é tão preciso assim, porque ele depende de uma linearização do nosso sistema. E aí isso daqui é tabelado, a gente desenvolve aí vários valores, vários cálculos para conseguir ter aí esse perfil, fazer essa linearização. E aí esse cálculo aqui, por exemplo, ele está relacionado aí a principalmente valores de zeta entre 0,03 e 0,8. Aliás, 0,3 e 0,8, tá? Ou seja, o tempo de subida, TR ou T-rising, né? Ele não é tão preciso assim como a gente esperava, tá? Isso aqui é curioso. Bom, verificando aí todos esses valores em um único gráfico para a gente conseguir perceber onde que estão cada uma dessas informações. Então, olha só, o tempo de subida, né, é esse valor que indica aí quanto tempo que ele demorou para subir. Existe aqui o valor 1, né, que a gente quer que seja o valor final, só que existe a ideia da faixa de valores. Então, quando o nosso sistema fica ou permanece aqui dentro dessa faixa, então nós vamos considerar que o nosso sistema está estável. Tanto é que vocês conseguem perceber aqui que o tempo de assentamento ele é dado a partir do ponto que a resposta, o y de t, nesse caso, entrou dentro dessa faixa e permaneceu ali, mesmo que exista um erro, né? Então, ele está aqui nessa faixa, entrou dentro dela, não saiu mais. Então, esse ponto é o tempo de assentamento, o tempo de amortecimento. O nosso tempo de pico, né? Ele vai indicar exatamente o ponto, o maior ponto. E, novamente, se esse ponto não fosse aqui, se a gente tivesse uma outra onda aqui maior e outra onda maior, então significaria aí que o nosso sistema estaria instável. Então, isso não seria possível, né? Então, existe a estabilidade para a gente conseguir ver esse
valor de pico. E aí a ultrapassagem ou overshoot desse nosso sistema vai estar associada ao quanto porcentagem, tá? Quanto que ele foi além daquele valor final que a gente esperava. Beleza, galera? Bom, por enquanto é isso. Na próxima aula aí vamos analisar mais coisas, vamos dificultar não, né? Vamos evoluir nesse nosso conhecimento. Valeu!